Destaques do dia. Safra 2018-19 de grãos do Brasil deve ter o melhor resultado da história. E hoje também teremos análise de mercado agrícola com Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. A produção de grãos no Brasil na safra 18-19 deve chegar a 240,7 milhões de toneladas, o melhor resultado da história, de acordo com o 10º levantamento divulgado nesta quinta-feira, dia 11, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O resultado esperado supera o recorde anterior de 237,6 milhões de toneladas, safra 16-17. Entre os destaques, figura milho segunda safra, com previsão de produção recorde de 72,4 milhões de toneladas, crescimento de 34,2%. Já milho primeira safra deve ficar em 26,2 milhões de toneladas, redução de 2,5%. Em relação ao ano anterior, 17-18, a alta na produção total de grãos é de 5,7%, ou seja, 13 milhões de toneladas. A área plantada está prevista em 62,9 milhões de hectares, com aumento de 1,9% em relação à safra anterior. O relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi apresentado nesta quinta-feira, dia 11. Agora vamos saber então como está o mercado agro no exterior com Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos esse comentário de hoje aí com a situação do relatório novo do USDA aí de oferta e demanda, trazendo a área plantada do milho aí a projeção de 37 milhões e 100 mil hectares, pouco acima do que se trabalhava, que era 36.300, a safra estimada também um pouco acima das expectativas, 352 milhões e 400 mil toneladas, é um pouco maior do que as 347,5 apontadas em junho, mas é menor do que a safra do ano passado, que foi de 366,3 milhões de toneladas. E também para o mercado do milho segue favorável em Chicago. A boa notícia é que é bem abaixo do que se projetava lá em março, que era uma safra de 381,8 milhões de toneladas, e a safra está vindo aí quase 30 milhões de toneladas abaixo, desde que o clima seja favorável aí e dê condições aí para a safra seguir nessa linha aí que o USDA apontou nessa semana. O estoque final do milho americano foi apontado aí na faixa 54,6 milhões de toneladas, que é maior do que o mês passado, que era 42,5 milhões, mas também segue o exemplo da produção abaixo do ano passado, que foi 59,4 milhões de toneladas. É um sinal positivo, continuamos vendo milho lá em Chicago entre 4,20 e 4,60 na bolsa, vai ser um ano favorável para o setor do milho, quem é exportador tem espaço no mercado internacional, os americanos não vão ter condição de atender os mercados que vão aparecer, então parte dos mercados terão que ser cobertos com o milho da América do Sul. O mercado brasileiro do milho segue calmo aí, sem pressão, justamente que os vendedores estão esperando níveis maiores, né? O mercado de Porto aí segue calmo aí, com muito produto para embarcar agora em julho e agosto e querendo o grão aí para setembro em diante. O mercado da soja aí, o que o USDA trouxe foi uma área de 32,4 milhões de hectares nos Estados Unidos, a projeção era de 34,2 anteriormente e a produção foi estimada em 104,6 milhões de toneladas, que é abaixo das 112,9 milhões de toneladas apontadas lá em março e também é muito abaixo das 123,7 colhidas no ano passado. Ou seja, são quase 19,1 milhões de toneladas a menos do que colheu no ano passado. Então vai comer grande parte dos estoques, mesmo o USDA sendo bastante conservador aí, não mostrando muita exportação americana. O estoque cai para casa de 21,6 milhões, a projeção anterior era 28,4 e a safra anterior fechou com 28,6
milhões de toneladas de estoque. Então cai os estoques e provavelmente vai cair mais, né? Porque vai ter demanda de soja aí nos Estados Unidos aí que já não está conseguindo comprar mais soja, principalmente aqui no Brasil, em função de que as ofertas escassearam por aqui. Então o quadro atual é este, e o que a gente vê aí é um quadro que vai se apertando, e isso vai dando fôlego para as cotações em Chicago, que também seguem em leve alta aí nos indicativos, favorecendo aí para caminhar perto dos $9 aos 9,60, que deve ser os patamares de trabalho aí dos próximos dias aí no mercado lá em Chicago. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Ainda de acordo com o 10º levantamento divulgado pela Conab para o algodão, a estimativa é de aumento de produção 32,9%. Isso equivale ao volume de 6,7 milhões de toneladas de algodão em caroço ou 2,7 milhões de algodão em pluma. Na soja, há uma redução de 3,6% na produção, atingindo 115 milhões de toneladas. As regiões Centro-Oeste e Sul representam mais de 78% dessa produção. O arroz tem produção estimada em 10,4 milhões de toneladas, 13,6% menor que a obtida na safra 17/18, devido às reduções ocorridas nos principais estados produtores. Feijão primeira safra também apresentou redução, 22,5%, ficando em 996,9 mil toneladas. O clima favorável contribuiu para a produção de 1,3 milhão de toneladas do feijão segunda safra, 7,1% acima da anterior. E a terceira safra, com plantio finalizado em meados de julho, deve ter produção de 721,5 mil toneladas, 17,5% superior ao volume já produzido em 17/18. Os produtos com maiores aumentos de área plantada foram milho segunda safra, 819,2 mil hectares. Soja, 717,4 mil hectares. Algodão, 425,5 mil hectares. A soja apresentou crescimento de 2% na área de plantio, chegando a 35,9 milhões de hectares. Segundo Vlamir Brandalize, os mercados aqui no Brasil também estão lentos, mas não tão ruins quanto os dos Estados Unidos. Os negócios no Brasil também seguem muito lentos, os portos aí na faixa de 80, 50 dos compradores e vendedores esperando, não esperar, ninguém quer fazer nada, então esse é o quadro. Nos demais mercados aí seguimos aí com o mercado do arroz tentando puxar um pouquinho no Rio Grande do Sul, ainda com dificuldade. Os representantes dos arrozeiros gaúchos estão em Brasília aí, foram negociar com o governo aí tentando algum apoio para a rolagem das dívidas aí, para tirar o sufoco do produtor. As indústrias correm junto ao varejo, tentar repor aí as gôndolas. O reflexo, já que pode ser sentido na sequência com relação à aprovação da reforma da Previdência lá pelos deputados, é que o câmbio mais calmo, né? A tendência do câmbio mais calmo. E com isso o câmbio em queda aí, abaixo de 3,80, ele vai se limitando um pouco mais às exportações e abre espaço para as importações, né? Então pode ter uma facilidade para trazer o arroz de fora e dificultar um pouco as exportações. Os produtores esperam aí que entre em vigor aí a taxação do PIS e do COFINS em cima do arroz importado para dar uma equilibrada. Se vier essa medida entrar em vigor, automaticamente acaba equilibrando essa queda que o dólar teve de quase 10% já nesses últimos meses aí. Com relação a feijão, as lavouras aí de São Paulo, ainda alguma coisa que tinha no Paraná, Goiás e Minas Gerais foram bastante atingidas pelas geadas, pelo frio, e de agora em diante a tendência é escassear muito a oferta. Então a pressão de demanda vai crescer, há fôlego para crescer as cotações e a tendência é continuar tendo demanda de arroz e feijão no varejo. Então isso é importante acompanhar nesse momento que
mesmo sendo julho um mês de pouca demanda de arroz e feijão, é possível ter mais pressão de compra aí do feijão e puxando as cotações aí nos próximos dias, com os níveis avançarem aí, em função de que houve girada forte em muita lavoura aí de São Paulo, Minas e Goiás, né? Então houve perdas e são irreversíveis. Esse é o quadro feijão que a gente está vendo agora com um fôlego positivo. E aí, amigo produtor, que foi o Brandalize no Minuto do Produtor, num dia aí de relatório do USDA aí, que veio conservador novamente em cima dos dados, né? Trouxe algumas atualizações que já eram esperadas, mas não trouxe grandes novidades. E com isso o mercado trabalhando mais calmo lá em Chicago, mas em leve alta. Isso aí, um grande abraço a todos, até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.